E aí, pessoal, canal 13 no ar, um pós-jogo. Vamos falar agora sobre Atlético do Paraguai e Atlético Mineiro. Jogo que aconteceu ontem e vamos falar um pouquinho como é que aconteceu, como é que foi essa partida. Antes de mais nada, agradecer a todos que estão se inscrevendo, que estão curtindo, dando like, e a gente está muito satisfeito com a participação de vocês. Já são mais de 230 inscritos e a gente fica muito satisfeito que o pessoal tem curtido e que o pessoal tem acompanhado e divulgado também, por que não? Agradecer ao Camisa 12 do Fael Lima, que divulgou nas suas redes sociais, falando do canal 13. Muito obrigado aí ao pessoal do Camisa 12, do Fael Lima, que divulgou. E é isso aí, a gente procura fazer um trabalho bacana de atleticano para atleticano e trazer o melhor dentro da nossa ótica para vocês. Tá certinho? Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem se inscrevendo. Ricardo Sanches está aqui com a gente hoje, vai participar desse programa. Muito obrigado a todos, não vou ser repetitivo aqui, não vou, né? Só agradecendo a todos aí que estão acompanhando o canal. Vamos lá, né, Leandro? Para mais um pós-jogo, Atlético e Vitória. Então, um jogo ontem. Desculpa. A vitória não. Vitória do Atlético. Vitória do Atlético sobre o Atlético Paranaense. Vamos lá, justamente. Um jogo ontem de suma importância para as pretensões do Atlético e, além de tudo, um jogo de estreia de Oswaldo Oliveira. Estava uma expectativa muito grande em cima da estreia do técnico. O Atlético estava numa situação complicada e ele veio com um discurso de motivação, de resgate de jogadores, e ontem era a hora de ver realmente na prática o que ele estava fazendo nos treinamentos e dentro do vestiário. Então, assim, era um jogo de suma importância para o Atlético Mineiro, devido à posição na tabela, e caso ele não ganhasse ontem, hoje, caso tivesse perdido, nós estaríamos a 1 ponto da zona da degola. Com essa vitória, nós subimos, estamos numa situação um pouco mais confortável. Então, e ganhar do Atlético Paraná, né? Que é muito difícil. A última foi em 2011, né? Já nós ganhamos lá. Nós ganhamos lá, foi em 2011. Em relação ao treinador, o que ele podia fazer era motivar. Porque com uma semana de trabalho, ele não ia fazer aplicação tática, movimentação e posicionamento. Ele motivou, trabalhou o lado certo dos jogadores, deu confiança a quem precisava. Sim. Nós vamos chegar lá ainda. E era o que ele podia fazer. E fez bem feito. Com certeza, o resultado apareceu. Deu muito certo. Eu fiquei satisfeito com a estreia dele. Espero agora que engrene. Que a próxima vitória venha, né? Que não seja um fogo de palha, né? Que seja uma coisa consistente. Então, com o Atlético no Campeonato Brasileiro tem acontecido muito isso. Ganhou uma, foi uma vitória bacana, agora o próximo jogo a gente vai... Tem que firmar. Aí, até então a gente já sabe. Vamos lá. Passou, vamos olhar pra frente. Isso, olhar pra frente. E isso é verdade, agora é pra frente ganhar um jogo de cada vez, mas vamos lá. Por que a gente fala que deu resultado, né? Há quem diga que foi o acaso, há quem diga que foi, ganhou porque o adversário era limitado, enfim. Nós já falamos que não, o Atlético tem problema ganhar do Atlético do Paraná. Então, assim, foi uma vitória... Embora o futebol não tenha sido vistoso, já falando sobre o jogo, o futebol não foi vistoso, mas ele foi funcional, ele foi cirúrgico no que precisava, né? Temos até os dados aqui, né, de posse de bola aqui. O Atlético do Paraná teve 68% de bola, o Atlético teve 32% de posse de bola. Teoricamente, se for olhar pelo número de posse de bola, o Atlético deve... Quem não assistiu o jogo, por exemplo, o Atlético ficou com só 32% com a bola nos pés. Mas soube aproveitar. Sofreu pressão, mas não foi assim. Apesar de no segundo tempo ter tido uma queda. Uma queda assim, não normal. Uma queda, mas eu falo assim, eu ter sofrido mais, o Vitor ter aparecido um pouco mais. No segundo tempo? No segundo tempo, porque no primeiro tempo o Atlético controlou o jogo, mesmo não estando com a bola nos pés. Sim. Finalizações, você vê, 18 finalizações do Atlético Paraná, 7 do Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Paraná teve mais domínio, mas o Atlético Mineiro, no caso, vamos falar Galo. Atlético é Galo, Aqui é Galo. Então, o Galo teve menos posse de bola, mas foi efetivo nos lances. Vamos dar um resumo rapidão, por exemplo. Aconteceu o óbvio. No primeiro tempo, o Atlético do Paraná veio para cima, o Atlético recuou até os 20 minutos. O Atlético não que sofreu a pressão, mas deixou o Atlético do Paraná jogar. Estudou o adversário, coisa que
deve ser feita, principalmente quando se joga fora de casa. Então ele recuou, estudou o adversário nos 20 primeiros minutos. Aos 21 minutos, numa falha do Atlético Paraná, um escanteio batido pelo Valdívia, a bola rebateu na defesa do Atlético Paraná, sobrou para o Robinho, ela veio e deu aquele famoso bate-pronto na bola. Para quem é boleiro sabe como é que é, aquela que pega no peito, né, e vai. A bola na veia, gostosa de bater. E pegou e a bola foi lá no fundo. Então, quer dizer, é uma jogada de falha do Atlético Paraná, mas que soube aproveitar. Depois do gol, aconteceu o que se esperava ainda mais. O Atlético voltou a recuar um pouco. Embora no final do primeiro tempo ele teve algumas chances, né, desperdiçadas, mas nada também que mereça crucificar um ou outro. O Fred já indo muito bem, embora não tenha, né, o Fred, em alguns momentos, saindo da área e jogando muito bem, fazendo o pivô, puxando a marcação. Teve um contra-ataque puxado pelo Fábio Santos, que ele tocou no Fred para a esquerda. Ele bateu pro gol, aí foi uma boa defesa do goleiro. O jogo em si, no primeiro tempo, foi bem agradável. O primeiro tempo foi bom, foi bem agradável. Foi aberto para os dois lados. Fizemos 1-0, não sofremos pressão. E tivemos mais oportunidades. Sim. E assim também como o Atlético Paranaense, também teve as oportunidades dele. Sim, né? Tiveram as oportunidades. Mas no primeiro tempo foi aquilo, né? O jogo mais equilibrado. Aí veio o segundo tempo. Oswaldo Oliveira não alterou ninguém, o Atlético veio para o segundo tempo. Aí sim, no segundo tempo, o Atlético passou a tomar uma pressãozinha. O Vitor começou a aparecer. O Galo começou a tomar a pressão e o Vitor fazendo defesas maravilhosas, né? Que nós estávamos assistindo o jogo e até conjecturamos o Vitor como o melhor em campo. Devido a Ricardo, eu, Marina. Um abraço para Marina, um abraço para o nosso amigo Amaral, que não pode estar presente hoje, mas... Aí... O Vitor fazendo aquelas defesas todas, nós até falamos, o Vitor vai ser o melhor em campo, hein? Não sei como é que tá esse negócio, porque realmente foi o que até todo então, indicava. Até no começo do segundo tempo, pelo que ele estava fazendo, eu também o considerava o melhor em campo. Justamente. Aí o Atlético tomou aquela pressão, mas também nada que fosse, assim, tirando as defesas do Vitor, mas o Atlético ainda estava... Eu estava confiante ainda. Eu tava assim. Apesar de desesperador. Não, aí o Galo foi aos 37 minutos... Em outra falha da defesa do Atlético Paraná, que foi cruzar uma bola no meio de campo, errou o passe, a bola sobrou nos pés do Casares. Não, foi Casares, não. Do Otero, desculpa. Do Otero, que encontrou o Robinho, deu o passe. E o interessante ali, foi até um comentário que o Amaral fez, depois nós vamos observar, mandou ontem o áudio. Realmente, o Fred puxou a marcação. Quando todos corriam, os jogadores de marcação se preocuparam em correr o Fred e deixaram o Robinho livre. Exatamente. E ele recebeu o passe e arrematou muito bem. De primeira, né? Coisas que o Atlético... Aí sim, olha, agora eu vou falar a opinião diferencial do psicológico do Oswaldo Oliveira. Eu vi um Atlético mais seguro do que estava fazendo. Eu vi um Atlético com finalizações mais seguros, o próprio Robinho, 2 finalizações primorosas, coisas que antigamente o jogador chutava lá em cima. Ou então ele tentava dominar primeiro para não correr o risco de errar. Não, ali pegou com firmeza e com confiança, que é o mais importante. Justamente. Resultou o segundo gol, o gol da tranquilidade, né? O famoso gol da tranquilidade. Isso, matou o jogo ali naquele momento. Matou o jogo. O segundo gol foi aos 37? 37 segundo tempo. Quando eu analisando a jogada, um mérito muito grande para o Otero. Porque ele esperou, ele cortou para dentro, ele esperou o momento certo. Não foi aquela loucura de tentar enfiar a bola entre os zagueiros. Não, ele esperou, a zaga, igual você falou mesmo, acompanhou o Fred, ele rolou a bola, o Robinho na meia-lua da grande área já emendou no canto direito do goleiro. Teve um outro lance, um outro contra-ataque, eu até mencionei na hora, que o Casares puxou pela direita. Ele não teve a mesma tranquilidade do Otero. Ele tentou, ele chegou dentro da área e chutou para gol. Foi assim, muito nítido que... Casares, mais uma vez, um jogo questionável. Esse lance que está falando aí, até a Marina comentou que a fomeagem do Casares tem hora que ele tem um excesso, não sei se de confiança, de vontade, ou displicência, ou falta de companheirismo com os outros jogadores. Ele tem essas coisas. Ele é um bom jogador, mas tem hora que ele quer definir sozinho. Eu acho que ele tem as escolhas erradas. Ele tem as escolhas erradas e acaba comprometendo o futebol da equipe. Então, assim, o Casares, falando jogador por jogador, vamos falar um pouquinho agora.
Casares, na minha opinião, devendo. Teve lampejos ontem, teve bons passes ali e tudo, mas ainda é muito pouco. Ele tem que entregar mais pela qualidade que ele tem de futebol. Abaixo. Ontem, assim, eu senti uma melhora, principalmente do meio pra frente. A zaga já não nos últimos jogos, apesar de algum erro aqui, outro ali, mas eu não senti a zaga como ponto fraco do time. Também não. Eu sentia mais o ataque. Oswaldo Oliveira falou em entrevista que ainda tem muito a melhorar, principalmente no ataque, mesmo fazendo 2 gols. Ontem eu senti uma melhora no ataque, uma melhora do Fred, uma melhora do Robinho, que, né... Discutível. Foi sim... Nós vamos falar agora aí sobre isso. Foi absurdo, né? Nós falamos do Casares, falamos do Robinho foi também. absurdo. Mas o Casares ainda não sentia melhor que ele não precisa, não. Mas tomara, né? Assim como o Oswaldo Oliveira confiou no Robinho, citou o nome dele nas entrevistas antes do jogo, disse que ele tem potencial, que ele tinha muito o que apresentar em campo. Tomara que ele pegue o Casares agora para fazer isso. Para fazer isso. O resgate do jogador. Se ele conseguir recuperar. Porque o Robinho, o Oswaldo Oliveira jogou, treinou, né? Já treinou com ele em 2002. Depois, em 2014, 2015, já conhecia mais. O Casares ainda é uma incógnita para ele. Por mais que ele tenha dito na entrevista que vem acompanhando o trabalho do Casares há algum tempo, ele nunca tinha trabalhado com ele. Não, né? mas se ele tem essa capacidade de recuperação, isso aí é só um detalhe. Aí, vamos lá. O Robinho fez os 2 gols, né? Terminou o Atlético, o Galo 2, Atlético Pará. A última vez que ele tinha marcado foi em julho, né? Julho. Foi em julho, não foi? A última vez que ele marcou? 17. Foi em julho. E com esse resgate da confiança do Robinho e de todo o elenco. O Oswaldo Oliveira falou isso. Você vê que o Oswaldo Oliveira, por menos tempo que ele tem de treino, ele já tem o grupo mais ou menos em mente. O que ele vai fazer? Ele disse que o Valdívia, falamos do caso, vamos falar do Valdívia. O Valdívia ontem jogou um pouco diferente do que ele joga normalmente. Normalmente ele joga mais armando, agudo, fazendo as jogadas, dando os passos. Ontem ele jogou mais no início da criação, marcando muito. Aliás, ontem o Valdívia jogou bem. Ele jogou transição, defesa com ataque, fazendo não assistência, mas aquele passe para o cara dar construção da jogada. E nós não comentamos sobre a escalação. Correu muito. Sim, a escalação. Você gostou da escalação inicial? Sim. Na minha opinião. O posicionamento dos jogadores em campo? Gostei. Assim, cada qual na sua função. O Robinho pela esquerda, Casares centralizado. Valdívia pela direita. O Fred enfiado. Não, é isso mesmo. Não tinha como ser diferente, não. O Valdívia, normalmente ele não joga pela direita. Não. Joga pela esquerda. Quando no Inter ele jogava pela esquerda. Mas aí que tá, o Robinho ia jogar pela esquerda, isso. Né? O Oswaldo Oliveira perguntou pro Robinho quando chegou qual posição que você quer jogar, onde você quer jogar, e colocou na esquerda, onde ele gosta. E eu acho que quando subiu a escalação, a gente olhou ali o posicionamento, eu acho que... Você gostou, então? Gostei. Eu também gostei. Acho que é aquilo ali, sem invenção, sem improvisação. Colocou cada um no seu lugar ali e tá vendo que deu certo. Deu certo. E o Valdívia, né, que eu tava dizendo, fez a função muito bem, que o Oswaldo Oliveira falou, vai até o fim que você conseguir. Pode correr que depois você vai sair, se for o caso, e nós vamos colocar um cara que também tá no bom nível, falando do Otero. Ou seja, o Oswaldo Oliveira tá chegando agora e tá tendo um conhecimento do elenco do Atlético e do que pode ser feito com esse elenco. Você não acha que até pela escalação, pelo posicionamento dos jogadores, não é porque ele não tem conhecimento? Você não acha isso? É porque ele tem conhecimento. Eu não, assim, por exemplo, pra você entender, ele conversou com cada um e falou assim, você quer jogar onde? Não, quer jogar ali. Não, então vai para lá. Você acha que se rende melhor onde? Eu rendo melhor aqui, então fica aqui. Você não acha que se ele tivesse com um conhecimento dos jogadores, de cada um... Ele não precisava perguntar isso para ele? Ele teria, por exemplo... Não, mas eu acho que essa conversa teve mais foi com o Robinho mesmo. Ele não teve isso com todos. Ah, com certeza. Não, um por um não. Mesmo porque se for perguntar para jogador demais, dá muita oportunidade de jogador falar o que quer, vira bagunça. Eu acho que não. Ele chegou pro Robinho pontual, porque ele chegou falando que ele queria recuperar o Robinho, só isso. Os demais, eu acredito que ele conversou sim, mas não dando essa liberdade de escolher posição, entendi. Não. Senão o comando dele se torna um pouco obsoleto. Pergunta? Porque quando você conhece a fundo os seus jogadores, você tenta tirar o melhor deles. Não, eu acho que o meu jogador, o meu meio-campo, se ele jogar aqui nessa função, mesmo que ele não goste, ele vai render melhor no que eu quero para o meu time, na tática que eu espero que o meu time tenha dentro de campo. Aí já que requer um conhecimento maior,
um aprofundamento maior em tatiquez. Não, Ricardo, mas assim, não tem como o cara com uma semana ter Pois isso, né? é isso que eu tô te falando. Às vezes não é por conhecimento que ele fez isso, e sim pela falta do conhecimento. Então ele deixou cada um jogar ali no que realmente... Entendi, isso que eu quer dizer. Entendi. Entendeu? Sim. Pode ser. Pode ser. Ele jogou, por falta do conhecimento, ele não inventou, né? Isso, exatamente a frase resumindo é essa aí. Por falta de conhecimento. Mas inventar não é bom, não. A gente não tá na hora de inventar, não. Então tomara que ele continue sem conhecimento até o final do ano e sem inventar, colocando ali, ó. A segunda coisa que eu ia falar era isso. Tá vendo como que o simples, às vezes, é o que resolve? Simples funciona muito bem. Isso aí no futebol, o simples é agora, o que resolve. Mas também, ele não pode ficar sempre jogando simples, não, porque aí os adversários começam a manjar o joguinho dele, começam a anular. Tem que ter as variações táticas para ele fazer durante a partida ou entre uma partida e outra. Tem que ter umas variações táticas, sim. Mas o simples funcionou ontem, o simples funcionou, foi bacana. Espero que funcione contra o São Paulo, né, que é o próximo adversário. Não, agora nós vamos ter a final da Primeira Liga, né? Quarta-feira. Quarta-feira, final da Primeira Liga contra o Londrina. Depois nós vamos ter aí umas férias, né? Uma intertemporada. Devido aos jogos da eliminatória da Copa do Mundo. São as últimas 2 rodadas, não é isso? As últimas 2. Finalmente acabar esse trem. Graças a Deus. Minha seleção, o Galo sempre foi seleção. O Brasil foi pra Copa, né? Já tá bom. Fez o papel dele. Pronto. Então agora esquece. Então vão acabar essas eliminatórias finalmente. E aí vamos poder ter o futebol de verdade, que é o futebol do Galo. Apesar dessas últimas convocações não ter atrapalhado o Atlético, mas eu já vi Mas atrapalha, porque o Otero tá indo. O Otero foi convocado pra Venezuela. Acaba atrapalhando. Quarta-feira agora, no jogo contra o Londrina, o Otero não tá, porque foi convocado. Também, né? O Casares é frequentemente convocado também. Então, assim, querendo ou não, atrapalha. Então é isso, a gente queria falar um pouco sobre o que nós consideramos do jogo de ontem. Nós lá ontem votando o melhor em campo, ficamos aquela coisa, tinha o Robinho, há quem diga que era o Vitor, há quem diga que o próprio Oswaldo de Oliveira foi o melhor na partida. E aí fica o nosso convite a vocês entrarem no Twitter do Canal 13. Nós lançamos a enquete lá, Twitter Canal 13, @Canal 13, né? 13 com 2 Es, como vocês estão acostumados. E segue o nosso Twitter lá, tá a enquete. Até a última vez que eu olhei aqui agora, o Robinho estava liderando com 72%. Aí tava lá o Adilson com 5%, o Vitor com 10% e o Oswaldo com 15%. Ou seja, o Robinho foi o seu voto. Não tem como não ser Robinho. Um jogador que faz 2 gols no jogo, na situação que foi, poucas oportunidades de gol e a oportunidade que teve, ele arrematou com qualidade. Não tem como não ser o melhor em campo, na minha opinião. O meu também é o Robinho. Se tivesse ficado 1-0, seria o Vitor. Teria sido o Vitor, porque 1-0... Só teria sido 1-0, assim, vitória mínima por causa da atuação do Vitor. Mas como o Robinho fez 2, aí o peso do gol é muito grande. Não tem como. Pela tranquilidade. Eu acho que pelos 2 e ele teve as oportunidades e fez. Isso. Né? Tem uma estatística interessante também, que o Robinho ontem deu 100% dos passes certos. Todos os passes que ele deu no jogo de ontem, todos os passes foram certos. Ou seja, 29 passes certos. Ou seja, a conversa do Oswaldo de Oliveira é boa. Já tem gente com disfunção erétil querendo conversar com ele para ver o que resolve. Mas vamos lá, não vem ao caso agora. Eu até falo, tem desse mentira. Voltando aí aqui. O que acontece? Aí você é bobo demais. Eu gostei muito da atuação do Fábio Santos também. Fábio Santos, mas eu ia falar cresce muito com o Robinho bem. Os dois têm uma... Sim. O Fábio Santos é um grande jogador, um baita jogador do Atlético, Fábio Santos. Eu gosto muito do futebol dele. Tem um entrosamento muito bacana entre ele e o Robinho ali. Quando o Robinho tá bem, sim, o futebol dele cresce muito. É engraçado que é a mesma situação do Luan com o Marcos Rocha. Verdade. Quando o Luan tá na direita, o Marcos Rocha joga muito melhor. Quando o Robinho tá na esquerda bem, o Fábio Santos na esquerda também. É esse auxiliar de volante, que é auxiliar de lateral. Também não é só isso. Quando você puxa a marcação. Robinho leva 2 com ele. O Fábio Santos fica livre para jogar. Sim. Entre o Fábio Santos e o Robinho, eles vão marcar o Robinho. Ele é o atacante. O Fábio Santos vem de surpresa. E a mesma coisa acontece com o Luan e o Rocha. O Luan
puxa o marcador, o Rocha tem caminho livre, faz a passagem. Uhum. Ele protege a bola, ele passa, leva para o fundo e conclui a jogada. Mas tá por aí, isso mesmo. Porque o Luan marca bem. Uhum. O Luan faz bem a recomposição na defesa. O Robinho Sim, não. verdade. Por isso que eu não acho que seja isso. Não é o mesmo caso, mas coincidentemente, quando o direito e a esquerda tem Luan e tem Robinho, os laterais melhoram significativamente o seu jogo. É verdade. Mas só para arrematar, então, gente, o jogo, na minha opinião, foi um jogo que não foi um jogo excelente, não teve um primor de futebol, mas teve tática, teve um certo entrosamento e, acima de tudo, confiança dos jogadores para jogar a bola. Eu vi confiança nos jogadores para jogar a bola. E só para arrematar, a minha opinião final eu perguntei para você, Ricardo, no programa 1 ou 2 do Canal 3, se não me engano, programa 1, se você achava que o Robinho tinha que ser recuperado no banco ou jogando. Lembro que você respondeu no banco, você queria que ele ficasse no banco. Tá gravado, não adianta falar que não, que tá gravado. Calma, eu tenho a réplica. Aí o que acontece? Eu falei que não. Na minha opinião, sempre o Robinho tem que jogar. Ainda mais no futebol que o atleta tem que jogar. Mas também não tinha que jogar de qualquer jeito. Entrar por entrar, só por ser Robinho. Ele tinha que jogar igual jogou ontem, com o Oswaldo de Oliveira confiando, com o time jogando em função e as coisas acontecendo como aconteceu ontem. A confiança dele. E só para falar, o Oswaldo de Oliveira só estava sendo relacionado como o melhor em campo, melhor da partida, porque o Robinho fez 2 gols. Porque teve esse marco na chegada dele, que fala assim, eu vou recuperar o Robinho. Bater a mão no peito, o Robinho tá no meu time titular, porque eu confio nele. O Robinho vai em match 2. Então, assim, o Oswaldo Oliveira virou Guardiola. Vou baixando aqui. O Oswaldo Oliveira virou Guardiola. Em relação ao que eu falei do Robinho, a minha opinião continua a mesma. Você vai lembrar bem que eu falei que a questão não era nem banco ou titularidade. A questão maior era ele querer. Sim. Você lembra disso? E se ele quiser, ele volta a jogar. Você tá baixando de novo. Não, vou acabar esse programa em pé daqui a pouco. Tanto no banco quanto jogando, se ele quiser, ele volta a jogar. Talvez o que faltava nele era exatamente isso, o apoio do técnico. Apoio do técnico. Agradecendo muito a quem tem se inscrito no canal, a quem tem dado seu like, deixado seus comentários, a todos que estão participando de alguma forma desse nosso programa, desse nosso canal 13, que é feito justamente para isso, para você, torcedor, assistir um pouquinho dos nossos... Porque a gente que é atleticano gosta, né? De estar sempre envolvido com coisas do Atlético. É uma resenha sobre o Galo. Mas agradecer aí a todos que acompanhou até agora, mais um pós-jogo, né? E agradecer a RM Filmes, que dá pra gente todo o apoio nas gravações dos programas. E, no mais, encarar pra frente com otimismo. É o que nós falamos no programa anterior. Agora é um jogo de cada vez... O próximo jogo é o mais importante e assim vai. Estou confiando muito no Oswaldo de Oliveira e confiando muito que o Atlético ainda vai terminar esse ano com uma dignidade bacana. E quem sabe até um G7 aí, G8, por que não? Estamos na 9ª posição hoje, estamos na 9ª posição, estamos a poucos pontos do sétimo colocado, que poderia virar um G7. Nós estamos a 1 ponto, se não me engano, uma posição. Então, assim, dá pra acreditar. Vamos mirar lá em cima. Obrigado a todos. Gente, é isso aí, agradeço. Afinal de contas, 13 é Galo, aqui é Galo. Valeu, Okay. Um abraço.